tireoglobulina, ela é utilizada no segmento de pacientes que fizeram tireoidectomia por câncer diferenciado da tireoide. Ou tireoidectomia ou lobectomia, né? Também é possível fazer o segmento. Mas o fato é que a tireoglobulina, ela vai funcionar como um marcador tumoral. A tireoglobulina não é um marcador tumoral. Se a gente pensa no conceito, né, de marcador tumoral, o que é um marcador tumoral? É uma substância que é produzida por células malignas, né? Então, se a gente pensar no antígeno carcinoma embrionário, né, o CEA, se a gente pensar no CA125, CA199, são substâncias que são produzidas em condições normais em quantidades pequenas pelo organismo, mas que tumores malignos produzem. Então, esse é o conceito de marcador tumoral. A tireoglobulina não é isso. A tireoglobulina, ela vai funcionar como um marcador tumoral e aí você vai entender por quê. A tireoglobulina, ela é uma proteína que é produzida pelas células foliculares da tireoide, aquelas células que formam o parênquima, que são as células capazes de produzir hormônios tireoidianos, as chamadas células foliculares. A tireoglobulina é uma proteína produzida por essas células e essa tireoglobulina, ela é essencial para a síntese de hormônio tireoidiano. Então, a célula folicular faz tireoglobulina com o objetivo de usar essa tireoglobulina na síntese de hormônio tireoidiano. E olha só que interessante aqui, que é o pulo do gato. A síntese de tireoglobulina é exclusividade da célula folicular tireoidiana. Isso significa que não tem nenhum outro tecido no nosso organismo que seja capaz de produzir tireoglobulina. Então, um paciente que tem um nódulo na tireoide, por exemplo, a gente dosar a tireoglobulina não vai ter utilidade. Se esse paciente tem um nódulo que existe alta suspeição para malignidade ou que é um nódulo compatível com um câncer diferenciado da tireoide. Daí, se o paciente faz a tireoidectomia, o que vai acontecer? No pós-operatório, esse paciente passa a não ter mais habilidade de produzir tireoglobulina. Ele não tem tireoide mais. E a tireoide é o único órgão que fabrica tireoglobulina. A partir desse momento, o paciente não tem mais tireoide, a gente pode usar a tireoglobulina como se fosse um marcador tumoral. Por quê? A gente vai esperar que, se a tireoide foi retirada, o tumor foi excisado, não existe doença residual, não existe doença metastática. Então, a gente espera que a tireoglobulina, que a produção de tireoglobulina por esse paciente, né, por esse organismo, ela zere, ela fique indetectável. A gente espera que esse paciente não tenha mais condições de produzir tireoglobulina. E daí vamos imaginar que esse paciente apresente então, ao longo aí do segmento, que esse paciente tenha uma disseminação e a doença apresente uma recidiva, e daí ele tenha, por exemplo, os linfonodos cervicais, né, alguns linfonodos cervicais acometidos. Essa célula tumoral da metástase, eu estou dando um exemplo de uma metástase cervical, mas poderia ser uma recidiva local, poderia ser uma metástase à distância. Essa célula tumoral, ela é uma célula maligna, mas que preserva muito as características da célula folicular normal. E daí o que acontece? Essa célula tumoral, ela vai ter a habilidade de produzir tireoglobulina. Então, nesse paciente, a tireoglobulina, que deveria estar indetectável se ele estivesse curado, se esse paciente apresenta uma recidiva, essa tireoglobulina se eleva no sangue por conta de uma produção pelas células tumorais. Então, essa é uma característica muito conveniente para nós, já que a gente não tem marcadores tumorais específicos para o câncer diferenciado da tireoide. Então, a gente vai usar a tireoglobulina como um marcador para segmento. Então, essa aqui é a lógica, esse aqui é o raciocínio por trás da gente usar a tireoglobulina no segmento pós-operatório do paciente com câncer diferenciado da tireoide.